Quero começar agradecendo o senhor por ter vindo aqui, tá? Bater o papo com a gente. Precisamos muito de pessoas aqui como o senhor que luta por esse Brasil, né? O senhor que enfrentou aí uma grande batalha na questão ambiental, na questão do tráfico de madeira. Então, eu tenho um imenso prazer em trazer o senhor aqui para conversar com os meus seguidores, que se interessam muito, que são pessoas muito politizadas. Muito bom. E para mim é sempre uma oportunidade de compartilhar, né? Porque o conhecimento não pode morrer com a gente. E até de desabafar também. Porque a pior coisa que tem é a gente passar raiva sozinho, né? Isso Com deve fazer um certeza. mal danado. Então, assim, e eu acho que uma das grandes questões sobre a Amazônia é a sociedade brasileira ter acesso à informação técnica, informação honesta do que está acontecendo, porque a gente tem um recorte histórico de leitura de Amazônia que está desatualizado. Mudou muito da década de 80 para hoje a forma de exploração e destruição da Amazônia. Ela continua sendo destruída em ritmo acelerado, mas a dinâmica mudou. E para a gente resolver o problema, a gente precisa entender como essa dinâmica acontece. E também nessa linha de desabafo, eu escrevi um livro, né, contando tudo o que aconteceu, porque muitas das coisas que a gente aprende, que a gente vê na atividade policial ou em outras atividades, né, no setor público, acabam morrendo dentro de processos administrativos que a população nunca tem acesso, que as pessoas nunca vão ficar sabendo, apesar de existir é, várias legislações no sentido de dar publicidade, né, às questões ambientais. Mas infelizmente isso não acontece. Isso está na Convenção do Rio que o Brasil assinou, que está lá no princípio 10 da Convenção do Rio 92, a famosa ECO 92, que diz lá no inciso 10, no princípio 10, os processos administrativos ou judiciais de relevante interesse ambiental devem ser públicos. E infelizmente a gente tem muita dificuldade, os cidadãos, os pesquisadores, têm muita dificuldade de acessar esses processos que são por lei públicos, né? Então aí no livro eu dou um cenário geral, aponto caminhos, que não adianta você também ver o problema, falar do problema e não dar um. Não é tudo tem jeito. Né? Eu parto sempre da premissa que existe sempre uma solução se você está disposto a resolver o problema. E o que eu vejo hoje na Amazônia é que nós temos a expertise, nós temos um meio acadêmico muito bom, tem o INPA, tem a Universidade Federal do Amazonas, tem outras universidades, nós temos um conhecimento científico muito avançado sobre a Amazônia, nós temos a tecnologia, nós temos a capacidade de logística, mas por que continua então o desmatamento? Porque existe um escudo político que protege essa organização criminosa, que é uma organização criminosa que destrói a Amazônia. Porque o grande vetor do desmatamento da Amazônia hoje é a madeira ilegal. Depois vem a soja, depois vem o gado, poderia vir até um shopping center, mas a floresta já está no chão. E aí até eu convido a quem estiver assistindo, a todos, a seguinte reflexão: uma árvore ela tem mais utilidade para a humanidade como árvore na Amazônia, cumprindo o papel ecológico dela, uma árvore nativa, ou como uma mesa, ou como um telhado na nossa casa. Então, assim, a gente precisa ter uma moratória, não comprar mais madeira nativa da Amazônia, nem da Mata Atlântica, nem do Cerrado, nenhum dos biomas. Utilizar eucalipto e pinos, mas desmataram para plantar pinos, eucalipto, mas já está desmatado. É o jeito, a gente precisa de madeira. Não dá para ter também uma solução perfeita. Mas se a gente parar de usar a madeira nativa da Amazônia, nós vamos dar um grande passo. Porque eu acredito muito na força da sociedade. A gente não pode esperar que a polícia resolva tudo. A polícia é uma parte da solução do problema. Existem outros atores que na sociedade civil, né, o seu canal, por exemplo, olha que importância fundamental que é poder divulgar, né, essas ideias. Então, e nós já fizemos isso antes, de parar de usar determinado bem para proteger o meio ambiente. Por exemplo, a gente não usa mais peles de animais como vestimento, peles de animais nativos. Nós paramos de usar. Hoje eu considero cafona. Há 20, 30 anos atrás era moda. Nós paramos de comprar
quando era produzido ainda, produtos que continham CFC, que é um produto químico que destrói a camada de ozônio. Nós paramos de usar. Tanto que a camada de ozônio reduziu. Mas depois voltou ao seu tamanho original. Por quê? É lógico que o consumo tem um poder imenso. Né? E os países europeus, os países da América do Norte também não podem ficar comprando a madeira brasileira baseada em documentação fraudada. Né? Porque madeira documentada não quer dizer que seja madeira legalizada. Diz que seja madeira de origem lícita. Eu afirmo sem medo de errar que 99,9% da madeira que sai da Amazônia é ilegal. Por que é ilegal? Porque ela sai de terras da União, terras indígenas, de unidades de conservação. Então, o madeireiro ilegal já não paga pela matéria-prima. Ele não paga também pela energia elétrica. Tem um ofício, um e-mail, melhor dizendo, que é a concessionária de energia elétrica do Amazonas, que é o maior estado da Amazônia Legal, dizendo lá que tem 20 milhões de dívidas dessas indústrias, tem 69 liminares, decisões judiciais da Justiça Estadual proibindo a Amazonas de Energia de cortar a energia das madeireiras que não pagam. Olha, é um absurdo. Então não pagam nem energia, nem pela matéria-prima. Mão de obra análoga a escravo. Os inventários e os planos de manejo são fraudados, tem um engenheiro florestal ali só para botar um nome. Ou seja, o custo disso também é bem baixo do que contratar verdadeiramente um profissional. Como que alguém querendo produzir madeira, extrair madeira de forma legal, vai competir com essas criaturas, com esses criminosos? Não tem a menor condição, é matemática, nunca vai ter preço. Não vai ter. E a gente vê aí esses estados, como Pará e Mato Grosso, que são estados que historicamente são responsáveis por 50% de desmatamento da Amazônia vem desses dois estados. Se você pegar lá no site do INPE e olhar, é daí que sai. Eles não fazem parte do Sistema Nacional de Controle da Madeira. E fica por isso mesmo. Será que ninguém está vendo isso? E sabe como que eles estão fora? Com uma liminar concedida pela Justiça Federal de Belém e outra concedida pela Justiça Federal de Cuiabá. Então nós temos um problema muito sério também no âmbito do Poder Judiciário. Claro, não estou generalizando, existem juízes excepcionais, verdadeiros heróis. Mas, infelizmente, nós temos, isso em todas as instituições, não estou, que está do lado errado da história, que está ali para ganhar dinheiro. Teve até um que foi afastado recentemente, foi condenado à aposentadoria compulsória, mas foi afastado pelo CNJ por causa de uma liminar que deu naquela última apreensão que nós fizemos, que foi a maior da história, 226 mil metros cúbicos de madeira. É um volume estúpido. Se vocês terem uma ideia, um caminhão carrega 40 metros cúbicos. No máximo 60 metros cúbicos. Imagine 226 mil metros cúbicos de madeira. Meu Deus do É uma céu. enormidade. É uma enormidade. Eu não sei, é como se... Nós fizemos uma conta e deu Rio de Janeiro, São Paulo, de caminhões enfileirados, ainda sobrava 100 quilômetros. Eu vi no livro do senhor? Eu vi no livro do senhor que são 7.500 caminhões enfileirados, é isso? 7.500 caminhões, exatamente. Meu Deus do céu. É uma loucura. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Claro. Como que o senhor analisa a gestão Ricardo Salles no meio ambiente? De que forma impactou nesse combate ao desmatamento ilegal? Porque pelo que eu estou vendo aí, o que o senhor me disse aqui, basicamente, continua sendo 99% de madeiras que saem da Amazônia são ilegais ainda, mesmo agora, né, nesse novo governo que se estabeleceu. Sim. Então, como que o senhor analisa a gestão Ricardo Salles e esses primeiros 6 meses do governo Lula na questão do meio ambiente? Vamos lá. A gestão do Ricardo Salles, atuou em prol dos criminosos. Então isso é muito grave. Desde o primeiro dia, ele começou acabando com o IBAMA, que aqui é deixar claro que o órgão mais importante do meio ambiente do Brasil é o IBAMA e o ICMBio, que é a atividade fim, onde estão os expertos no assunto. A Polícia Federal sempre atua em conjunto com o IBAMA para ter mais segurança jurídica nas atuações. Então, a primeira coisa, já destruiu o IBAMA. Então, isso aí já foi um golpe pesado na preservação ambiental.
E aí sobrou a Polícia Federal fazendo alguma coisa, que também acabou sofrendo e foi a parte de meio ambiente na Polícia Federal foi completamente desarticulada. Então a gente tem que, infelizmente, ter um pouco de paciência, porque as coisas não chegaram a esse nível da noite para o dia. E não vão acabar da noite para o dia. Eu não estou falando de defesa do governo, mas assim, a postura, o discurso é diferente. Isso faz diferença no, na preservação. Uma coisa é você não consegue fazer, apesar dos seus esforços. Outra coisa é, eu me declaro abertamente favorável ao crime. E vamos lá, o desmatamento está aumentando, eu acho que esse ano ainda vai ser muito difícil para a Amazônia, mas existem avanços. Por exemplo, na terra indígena Yanomami, em Roraima, se zerou o desmatamento, porque era uma questão humanitária e ambiental urgentíssima. Urgentíssima, era um verdadeiro genocídio que estava acontecendo, sem exagero. E em Roraima também a contaminação dos rios, na época que eu estava lá, nós mandamos fazer um laudo das águas dos rios ali da terra Yanomami, e deu um índice de mercúrio 8.600 vezes acima do recomendado. Não existe no mundo tecnologia para despoluir a água de mercúrio. Não existe. E início de junho saiu um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, mostrando que 20% dos peixes das capitais na Amazônia Legal, Manaus, Belém, Rio Branco, todas as capitais, Macapá, 20% do pescado está contaminado por mercúrio. Olha o tamanho do prejuízo, olha o tamanho do prejuízo material, o tamanho do prejuízo na saúde indígena, principalmente, mas também de outras pessoas, as crianças, porque o mercúrio causa problemas neurológicos seríssimos. E o que aconteceu ali na Terra Yanomami, que é em todos os rios, em Roraima, eu afirmo para você, é um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil, talvez um dos maiores do mundo, é que as pessoas, isso não caiu a ficha ainda, do que aconteceu ali. Porque como se vai retirar esse mercúrio da água? Não existe tecnologia para isso. Vai ter que ser criada. E eu acho que para a Amazônia ter jeito, a gente precisa de mais ciência. Nós precisamos de criar um MIT lá na Amazônia. Porque a grande riqueza da Amazônia é o quê? É a riqueza genética. É o grande capital para o futuro, é a riqueza genética. São aquelas substâncias que a natureza levou milhões de anos para criar. Por exemplo, o veneno de jararaca é um remédio para pressão alta muito vendido no mundo. E a gente tem que descobrir isso. O Brasil tem que tem que dar recurso para o INPA, para o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, tem que dar recurso para as universidades federais, a UFAM, por exemplo, a Universidade Federal do Amazonas, onde eu fiz meu doutorado em ciências ambientais, tem um time de pesquisadores de primeiro nível, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, porque a gente tem que usar tecnologia para preservar e a gente tem que usar tecnologia para descobrir o que tem. E é muito importante a gente ter sempre em mente que para preservar a Amazônia é preciso preservar o ser humano. Existem milhões de brasileiros que vivem ali e precisam ter uma alternativa econômica para sobreviver. E aí, eu falei aqui que moratória da madeira. Eu acho que não devíamos mais cortar árvores. Mas, se nós tivéssemos uma indústria moveleira na Amazônia, nós geraríamos muito emprego. Poderia ser só com madeira de árvore caída que cai, porque você pega 20 metros cúbicos de madeira, isso para móvel, uma serraria, uma oficina trabalha um ano com isso. Agrega muito valor, agrega muita mão de obra. E o que acontece hoje? A gente manda essa madeira para a Europa processada de forma primária, em que se aproveita só 25% da tora, vai para a Europa ou para os Estados Unidos e vira um móvel, se agrega valor. Então, o desmatamento na Amazônia está gerando emprego na Europa. Isso é uma grande ironia. Então, eu acho que um dos caminhos seria uma indústria moveleira na Amazônia. Eu, quando estava lá, conheci um artesão que ele produzia violões com madeiras da Amazônia, violões lindos. Mas ele fazia assim, uma coisa muito limitada pelas limitações, não havia um financiamento direcionado para isso, não havia um incentivo para isso. E uma medida que o governo poderia tomar vai exportar madeira processada de forma primária? Imposto de exportação de 100%. Vai exportar como móvel? 0%. Isso seria um grande avanço na questão econômica desses estados. E ainda tem o problema do garimpo, né? E hoje o que existe ali na Amazônia é uma holding criminosa. Então tem o tráfico de drogas que já está aliado, trabalhando completamente
aliado e não dá para saber mais onde começa um e termina o outro com a madeira ilegal e com o garimpo. Então, e com a pesca ilegal também. E até contra os crimes contra a fauna, que o tráfico de fauna também um grande negócio para o crime. E nós precisamos de tecnologia para poder ter rastreabilidade da madeira, ter rastreabilidade do ouro. Né? Nós prendemos 2 americanos lá no aeroporto de Manaus, saindo do Brasil com 35 quilos de ouro. Por sorte, a gente tinha esse equipamento que aponta para o metal e faz lá, corre a tabela periódica inteira. Usa uma tecnologia chamada fluorescência de raio-x. E esses americanos declararam esse ouro na Receita Federal. Falaram, estamos saindo, esse ouro está aqui. Quem nos vendeu foi essa pessoa, que declarou isso no imposto de renda dela, que é ouro reciclado de joias. Quando a gente apontou o equipamento, deu um índice de pureza de 98%. Joia tem no máximo 75%. Foram presos todos. Aí no dia seguinte, na audiência de custódia, a juíza achou que estava dando uma fiança grande, botou 100 mil reais. Mas pagaram assim, nem pensaram. E quanto de ouro não tá, de ilegal não está saindo do Brasil? O Brasil é o 10º produtor mundial de ouro, mas é o 5º em reserva. Então tem um gap. Então a gente tem que ter uma tecnologia em todos os aeroportos do Brasil para a gente evitar a saída desse ouro. Doutor E esse ouro Alexandre, foi. Sim, desculpa, pode falar. cortando o senhor rapidinho, agora estamos aqui com 112 pessoas do lado de cá, tá? Se o senhor quiser, Legal. o senhor pode falar um pouco sobre o seu livro, o que as pessoas vão encontrar no livro, tá? Gente, eu até recomendo ele escrever esse livro que está aí, tá? No meu papel de parede aí é o livro do doutor Alexandre Saraiva, tá? Que fala sobre a questão do desmatamento ilegal, do garimpo e tal. Super recomendado o livro, tá? E ele vai falar um pouco também o que as pessoas vão encontrar nesse livro aí. Fique à vontade, doutor. Eu conto aquela situação da Operação Androantos, que foi a interferência do ex-ministro, a interferência criminosa do ex-ministro Ricardo Salles numa operação da Polícia Federal. E assim, na época eu falei, eu não entendo como o ministro do Meio Ambiente está vindo aqui defender madeireiro. Saiu lá de Brasília, pegou um avião e foi lá no interior da selva, no Pará, para defender madeireiro. É a mesma coisa que o ministro do Trabalho defender o trabalho escravo. Não faz sentido. Então eu conto essa história, eu conto outras operações que aconteceram, eu conto a operação que nós fizemos com o Bruno da FUNAI, que foi morto, assassinado brutalmente junto com o Dom Phillips, então eu conto essas histórias. Eu conheci os dois, e essa operação que nós fizemos lá no Vale do Javari foram 60 balsas destruídas, o Bruno fez um trabalho fantástico. E o que ele ganhou depois dessa operação? Adivinha? Foi exonerado. Então eu conto isso. Então, foi muito difícil a gente sobreviver ao governo Bolsonaro. Eu era superintendente da Polícia Federal antes do Bolsonaro ganhar a eleição. Então, assim, eu nunca ganhei cargo nenhum no governo Bolsonaro. Eu só perdi o que eu tinha, né? Quando fiz a representação contra no Supremo Tribunal Federal, contra o Ricardo Salles. Então, eu venho contando tudo isso. E operações que aconteceram em Roraima, que aconteceram no Maranhão, como ocorre a grilagem de terras. Aí eu conto alguns casos de situações de homicídio, numa linguagem bem acessível. Evitei o máximo as expressões técnicas complexas. É um livro que o feedback que estão me dando assim, é uma leitura agradável e produtiva. E no final eu escrevo um capítulo dizendo os caminhos que existem para a gente conseguir resolver o problema da Amazônia. E eu parto da premissa que eu sempre defendi na polícia. Acho que assim, quanto mais ciência a polícia usa, menos violência precisa usar. Na verdade, quando se chega a usar violência, é porque alguma coisa já deu muito errado no trabalho da polícia, quando se chega a esse ponto. A violência deve ser evitada ao máximo possível. A gente só consegue evitar isso se a gente tiver ciência, para ter o conhecimento, para conseguir produzir as informações, dar ao Ministério Público as condições de denunciar e a Justiça Federal de julgar. Né? Então, eu mostro o problema, como é grande e é difícil, mas ao mesmo tempo mostro que a solução está ao nosso alcance, se a gente quiser realmente trabalhar isso. Né? Porque existe, como eu disse, um escudo político. O Ricardo Salles falava passar a boiada. Né? Assim, no livro eu dou o nome a todos os bois dessa boiada. Eu não alivio, não fico botando pseudônimo de ninguém. E aí estou esperando os processos. Chegou nenhum até agora.
O senhor tem muita coragem. A gente agradece, o Brasil agradece pela coragem que o senhor teve de enfrentar tudo isso. Deve ser uma barra super pesada. Eu vi que no livro o senhor diz que o senhor está numa. Hoje o senhor está numa pequena delegacia de Volta Redonda, é isso? Na verdade, agora eu estou na delegacia, no posto da Polícia Federal em Petrópolis. Mas assim, eu estou conseguindo. Eu fiz concurso para delegado. Assim, eu gosto do que eu faço. Né? Eu já estava 10 anos na Amazônia, mas na época, essa minha exoneração e remoção do Volta Redonda teve um nítido caráter de perseguição. E não só isso, instauraram vários procedimentos disciplinares contra mim. Respondo até hoje, assim, por coisas absurdas. Porque eu dei entrevista, tem uma decisão do STF que julgou inconstitucional a lei da época da ditadura que proibiu o policial de dar entrevista. E eles estão ignorando isso. Porque existe na Corregedoria da Polícia Federal um núcleo bolsonarista ainda. Essas pessoas estão lá. Né? Foram colocadas ali no governo Bolsonaro, estão lá para infernizar a vida, né, de pessoas que querem se contrapor. Eu não sou o único que está sofrendo isso. Existem outros. Mas eu acho que a melhor estratégia é falar, é botar no mundo. Eu não vou sofrer calado. Então, eu não vou passar pelo que estou passando ainda quieto. Isso não vai acontecer. E os processos estão sendo todos arquivados. Eu estou recorrendo de um que teve uma decisão que me deu 3 dias de suspensão, assim, um absurdo, porque eu tenho 25 anos de serviço público. E antes do governo Bolsonaro, eu nunca respondi a nada. Na minha vida toda, eu nunca fui réu em nada, nem em juizado. Quanto mais na polícia. Sempre tive elogios na minha ficha. Aí, no governo Bolsonaro, deve ter caído uma pedra na minha cabeça, né? Eu me tornei o pior servidor. Comecei a responder um monte de processo disciplinar. É evidente a perseguição, sabe? Perseguição, né? É. E o Bolsonaro criou Deixa eu um fazer uma precedente pergunta para o perigoso. senhor. Deixa eu fazer. O senhor foi responsável aí pela apreensão, pelo menos a operação comandada pelo senhor, foi responsável pela apreensão do maior número de madeira, né? Na história do Brasil, que se sabe. Para onde que vai toda essa madeira quando é apreendida? E outra pergunta, junto. Qual é o, qual foi o papel desempenhado pelas Forças Armadas, que até de um espectador que está aqui no chat, meu amigo Prosa, qual foi o papel das Forças Armadas comandado pelo Hamilton Mourão naquela região? Do Exército, principalmente, né? É. Na verdade, elas não eram comandadas pelo Milton Mourão, né? Isso o general lá do Comando Militar do Norte falou na minha cara. Falou que o Conselho da Amazônia era um canal político, não era um canal hierárquico, quando eles estavam tentando pular fora da apreensão. Mas a madeira, o destino da madeira, quando ela está processada e a gente pega no porto, quando ela já está tratada, a gente tem facilidade para doar para prefeituras, doamos muita coisa para o Exército, para as Forças Armadas, prefeituras para a construção de infraestrutura para as pessoas carentes. Ela teve uma enchente lá na época. Então nós doamos muita coisa assim para instituições de caridade, hospitais. Mas a madeira em tora, quando ela está lá no meio da selva, é outra conversa. A gente não tem como tirar aquilo, não tem logística para tirar aquilo de lá. E a solução que eu dei, na época, lá no Conselho da Amazônia, eu até cheguei a falar, ó, tem uma solução bonita e uma solução feia. A solução bonita é o Exército e o Batalhão de Engenharia tirar aquela madeira de lá, a gente faz o processamento e vamos construir casas populares. Mas para isso se precisa da musculatura do Exército, né, dos Batalhões de Engenharia. Isso, na época da apreensão, o Ministério da Defesa disse que a apreensão era só deles, nem mencionou a Polícia Federal. Quando a pressão política começou a apertar, eles foram querendo sair de fininho. Eu falei, não, ué, começou, meu amigo, tem que ir até o final. Você não pode abandonar aquilo lá, não. E aí, mas abandonaram, né? Aí eu já estava pensando numa solução. Eu falei, pô, eu vou dar tiro naquelas toras todas, que aí vai ficar o projétil dentro da madeira e os madeireiros não vão poder aproveitar o produto do crime. Porque a ideia é tirar o produto do crime do criminoso. Ah, por que não leiloa? Porque eu já tentei tudo que vocês imaginarem, eu já tentei. Leilão, o que acontece? Eles colocam um laranja para arrematar a madeira e a gente acaba legalizando o ilegal através do leilão. Então não dá certo. E além do que o preço vai lá embaixo. Então não funciona. A ideia é destruir mesmo. Mas aí eu pensei, pô, tiro, será que vai, quando passar na serra-fita, vai quebrar a serra-fita? Fizemos um teste lá, quebra. Mas o tiro tinha aquele negócio, daquele culto às armas do Bolsonaro, eu não queria dar esse viés. E aí eu tive, conversando com os peritos lá, cheguei a uma conclusão que botar hastes metálicas dentro das madeiras. E fica imperceptível, porque faz um furinho com a broca, depois vai com outro equipamento e coloca o prego lá dentro da arma.
colocamos 5 em cada tora, meu amigo. Assim, os períodos calcularam até a probabilidade. A cada passada na serra-fita é 20% de chance de acertar. Então, nós fizemos isso para inviabilizar. E eu acho que a solução é essa. E digo mais, até para árvore viva. Se você tem um ponto de desmatamento muito intenso, vai lá e coloca prego em algumas árvores. E é como se você estivesse vacinando a árvore contra madeira. Ah, mas vai causar um dano na árvore? Vai causar, mas é mínimo. Você vai causar um dano colocando um prego, uma haste lá, pequenininha. Por outro, você salva da motosserra. Então, assim, né? Mas aí tem sempre os puristas, né? E acaba dificultando, mas É e depois que verdade. eu tive essa ideia, a gente descobriu que nos Estados Unidos eles fazem coisas semelhantes, mas é para proteger as florestas plantadas, para não ocorrer furto. Então eles chamam de spiking. Colocam essas hastes, mas o dono da madeira ele sabe onde está. Então quando ele vai colher, ele tira. Ele tem equipamento para tirar. Mas foi coisa linda que a gente colocou na serra-fita, quebrou na hora, cara. Impressionante. Mais uma perguntinha que eu tenho que fazer pro senhor aqui. O pessoal tá. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu tenho muito hater na minha live. Hoje tem. Agora tá com 88 pessoas aqui e não apareceu um sequer. Não sei se é porque tá aqui delegado e o pessoal não quiseram se Eu vou arriscar. atrás. Eu não sei que eu não vi Se nenhum me hater xingar, eu vou aqui no atrás. chat até agora. É, Que bom. uma pergunta que eu tinha que fazer para o senhor. O senhor falou que 99% da madeira sai legal, mas o senhor chegou um momento que disse documentada não é legalizada. Como assim? Como é que funciona isso? É assim. Vou te dar um exemplo de automóveis, tá? Vou fazer uma comparação assim. Imagina uma loja de automóveis que vende carros roubados ou furtados. O que essa loja precisa? Ela vai pegar, o bandido vai lá tirar o carro, roubar o carro do cidadão, mas não dá para vender direto. Tem que ter um esquema onde? No órgão estadual de trânsito, para esquentar aquele carro, colar um documento nele, e aí vende. Na madeira é a mesma coisa. Só que ao invés, essa madeira precisa de um documento. Como se chama esse documento? Documento de origem florestal. Só que o esquema não é, obviamente, no órgão de trânsito, é no órgão ambiental. Então eles criam um processo completamente fraudulento para gerar esse DOF. Tanto que nós já pegamos conversas de madeireiros que eles falam assim: eu não estou preocupado com madeira. Madeira eu tenho aqui de graça. Eu preciso é de DOF. Então eles conseguem o DOF, a madeira é furtada, extraviada de terra pública, de terra indígena, mas chega lá na Europa, tranquilo. O europeu dorme tranquilo. Apesar deles sabem, né? Eles sabem que é a origem legal. Lógico que sabe, o europeu não é burro. E assim, o pau-brasil. Isso eu falei para os embaixadores europeus lá nas Colônias de Manaus. Levaram eles para fazer uma palestra. E eu falei para eles assim: vocês nunca acharam estranho na Europa? Vocês estão comprando eucalipto ao mesmo preço que IP. Eucalipto leva 5 anos para se formar, o IP leva de 200 a 1.400 anos. Aliás, quando a gente fala de árvores da Amazônia, que a gente deve ter mais consideração por ela, porque as árvores da Amazônia, dessas são cortadas, que estão no nosso telhado, nos nossos móveis, elas têm de 200 a 1.400 anos de idade. Ou seja, não é um recurso tão renovável assim. Né? Nós estamos usando de forma completamente irracional. E por que a pressão sobre a madeira da Amazônia aumentou? Porque o grande fornecedor de madeira no mercado internacional eram os países do Sudeste Asiático. Mas esgotou a capacidade deles, porque eles exploraram de forma tão voraz para atender os mercados que. E a gente olha assim como aconteceu a destruição das florestas do Sudeste Asiático. Tem um artigo de um pesquisador chamado Minoru Kumazaki, que você lê, parece que ele está falando da Amazônia. Corrupção de agentes públicos, corrupção de parlamentares, de empresários, fraudes. Parece a mesma coisa. E, aliás, tem um outro livro também, que é o do Warren Dean, que é um historiador americano, que escreveu sobre a destruição da Mata Atlântica, um livro maravilhoso chamado A Ferro e Fogo, que mostra como foi a destruição da Mata Atlântica e como a madeira foi fundamental nisso. E tem trecho que, se você tirar a Mata Atlântica e colocar a Amazônia, assim, a similaridade é muito grande, sabe? Ou seja, a gente não aprendeu nada em como se relacionar com as florestas, em como
E tem um discurso assim, que eu acho dos mais bizarros desse povo da extrema-direita, principalmente, e do agronegócio, que diz o seguinte: não, tem que destruir, tem que desmatar para produzir, porque aquilo lá não está produzindo nada. A floresta está produzindo coisa pra caramba. O equilíbrio climático, a água que chega lá no sul, no centro-oeste, para as plantações. Qual o principal insumo do agronegócio? Eles esquecem que é a água. Verdade. Então, assim, dizer que a floresta não está produzindo nada é de uma ignorância absurda, porque ela está produzindo sim. É só não mexer com ela, deixa ela lá. Que ela está produzindo mais para o nosso país do que se for desmatada. Poxa vida, é preocupante. O que o senhor falou aí sobre a questão desse DOF me remete a um esquema terrível de corrupção naquela região para legalizar madeira ilegal, né? Ou seja, se 99% sai de lá de forma só legalizada por meios, enfim, esquentada, né? Lavagem de madeira, por assim dizer, né? Lavagem do DOF, né? Por assim dizer. Sim, Que coisa mais sim. preocupante. E o ouro também. Se você pegar as autorizações da Agência Nacional de Mineração, rapaz, eu aposto o meu salário. Se você pegar aqueles poligonais e jogar numa imagem de satélite, você vai ver que pelo menos 50% não tem exploração nenhuma. Aqueles processos existem só para gerar documentos, para legalizar o que eles tiram de áreas, por exemplo, como na Terra Yanomami, de áreas ilegais. Meu Deus do céu. Isso aí já teve pareceres da CGU nesse sentido. E fora o que eles usam das terras griladas, dão como garantia de empréstimos no, nos bancos estatais, empréstimos agrícolas, não plantam nada, são terras griladas que eles não são donos, mas conseguiram o documento também, ou no cartório, ou no INCRA, ou no órgão estadual fundiário. Dão em garantia, não pagam empréstimo, não plantam nada, e a pior coisa que vai acontecer é o quê? Vai ser penhorada, vai ser executada uma terra que nunca foi dele. É o negócio da China. E eles ainda dão um passo depois. Eles vão no Proagro. Pouca gente sabe da licença do Proagro. O Proagro é o seguro da atividade agropecuária, que tem fraude todo ano de 30% a 40%. Bolsonaro, em 2020 e 2021, colocou 4 bilhões de reais em 2 anos nesse Proagro. Aí ele vai lá no Proagro, diz que deu gafanhoto, deu chuva ou deu sol, e aí ele é ressarcido do valor desse empréstimo. Quer dizer, ele pega o É empréstimo com um documento de terra grilada e depois ainda exato, recebe o seguro. exatamente isso, cara. Meu É Deus de do céu. doer. O senhor poderia Olha, explicar e o melhor Banco sobre essa Central questão? sabe disso, tá? Sabe disso. Que tem, inclusive, eles dão essas terras como garantia de várias empresas diferentes. Se fizer passar um pente fino nesses. Esse agronegócio que vende aí essa imagem de competente, eu tenho sérias dúvidas. Porque se eu sou empresário e tivesse essa quantidade de empréstimos facilitados e de seguro, como é que eu vou quebrar, cara? Possível, possível. Que coisa terrível. Quer dizer, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa questão, um pouquinho mais aprofundado sobre essa questão da grilagem de terra, porque a gente ouve muito falar, e a gente que é aqui de São É, Paulo, enfim, Brasil afora, a gente não entende muito sobre como que funciona isso, o que seria esse negócio de grilagem de terra. Enfim, gostaria que o senhor pudesse aprofundar um pouquinho também. claro. Tem muitas modalidades, tá? Eu vou falar das duas principais, mas devem ter umas 342 formas. Mas tem uma que é muito utilizada, que é baseada no artigo 2º da Lei 11.259 de 2009, que é uma lei que foi criada para beneficiar o pequeno produtor rural da Amazônia. Então a lei diz o seguinte: quem está com terras, explorando terras na Amazônia, produzindo efetivamente e diretamente, ou seja, pessoalmente está ali produzindo, até 22 de julho de 2008, o Estado pode dar o título de terras para essa pessoa, até o limite de 1.500 hectares. Depois aumentou para 2.500 hectares. Mas tinha um limite temporal ali. Tem vários requisitos na lei. Um deles é julho de 2008. Tem que estar ali. Segundo, explorar diretamente. Terceiro, estar produzindo. Ok? Tá. Aí pegamos um caso lá, por exemplo. O cara diz que estava explorando, que estava na região desde 2004. Agricultura. Só que ele nasceu em 1996, está lá no processo, ele nasceu em 1996. Aí você vai olhar a imagem de satélite, é selva fechada. O cara teria
Tinha 8 anos. Nós até botamos o nome desse processo de Mogli, porque não faz o mesmo sentido. Mas deram a titularidade da terra para esse cara. Depois deram autorização para desmatamento. Gerou 10 mil metros cúbicos de DOF. Então, a grilagem acontece. E nós encontramos modelo, piloto de avião, de grande empresa aérea, advogado que sempre moraram nas capitais, ganhando terra do Estado. Sem, legalmente, né? Porque o Estado pode até alienar as terras, mas tem que ser por licitação. Ok? Mas não é isso que acontece. Tem uma O pergunta aqui para o senhor. dinheiro vai por fora. Sim, claro. Tem uma pergunta aqui para o senhor. Doutor Saraiva, existe a possibilidade da sua volta à ativa? Lula poderá reverter o que foi feito? Não, eu tô na ativa. Eu voltei, né? No final do ano passado quiseram me dar um cartão vermelho aí, mas não conseguiram, não. Eu estou trabalhando e estou lá com as minhas investigações, meus inquéritos, tenho tido todo o apoio da minha chefia aqui da Superintendência do Rio de Janeiro, não tenho nada do que reclamar. Agora, voltar para a Amazônia, sinceramente, assim, eu acho, primeiro, não pode ser uma coisa pessoal, não pode ser o delegado A ou o delegado B, tem que ser uma coisa institucional. E eu estou torcendo para aparecer, enfim, eu acho que o que eu tinha que fazer, eu fiz já durante 10 anos, nós criamos uma metodologia, criamos um sistema de satélite, né, super avançado, adquirimos uma empresa americana, hoje a gente sabe como fazer esse monitoramento, isso é muito importante, desenvolvemos várias tecnologias, e eu acho que, assim, é preciso que outras pessoas se engajem. Tem que ser algo institucional. E para isso, eu acho que tanto o IBAMA como a Polícia Federal eles precisam de uma legislação que dê garantias para o superintendente. Por exemplo, o superintendente devia ter mandato. Não pode tirar o cara porque eu quero tirar. O diretor-geral, então, esse cara tinha que ser blindado. Tinha que ter foro privilegiado, porque senão ele fica muito exposto. Fica E é exposto, né? difícil uma situação dessa. Muito difícil, né? Mas eu, antes do governo Bolsonaro, e aí 17 anos na polícia, eu nunca, sem brincadeira, nunca tinha sido pressionado, nem por superior, nem por parlamentar nenhum, para fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Eu ia te fazer essa É, pergunta. Eu ia te fazer essa nunca pergunta se o aconteceu. senhor recebeu alguma pressão durante o governo Dilma, E enfim. vou te dizer, eu fiz várias operações, o pessoal diz que eu sou de esquerda. Eu tenho minha preferência pessoal pela esquerda, sempre tive. Mas eu não tenho dessa não, que se tiver roubando, eu não quero saber se é de esquerda ou de direita, não me interessa. Até porque o delegado, eu pessoalmente posso ter minhas preferências políticas, mas quando eu piso na delegacia eu não posso ter mais. O delegado não pode ter. E a prova Perfeito. disso, na minha carreira, eu fiz várias operações que atingiram o governo da esquerda. E, inclusive uma em 2006, que foi no Rio de Janeiro, chamada Operação Euterpe, que atingiu em cheio o IBAMA do Rio, o Ministério do Meio Ambiente. E a ministra Marina Silva, sabe o que ela fez? Ela veio ao Rio no dia seguinte da declaração da operação, se posicionou claramente a favor da operação. Não, é indiscutível isso. Falou que o que a gente precisasse para botar, para cortar, não tivesse que cortar. Então, é diferente de um cara que vai lá fazer exatamente o contrário e vai lá defender criminoso. A, a, Perfeito. a, né? Bom, A tem duas plena perguntas para democracia. finalizar. O senhor me disse que o senhor marcou comigo até as 20h40. Eu não quero mais tomar o seu tempo, que está no Não, tá finalzinho aqui. tranquilo. Tem duas perguntinhas aqui. O que o senhor acha do MST e o que o senhor acha da presença do Ricardo Salles na CPI do MST? Se isso vai gerar algum fruto, aquela CPI. O que o senhor acha de tudo isso? Olha, eu acho o MST um movimento popular legítimo, minha opinião pessoal. Um movimento popular legítimo. Quando a gente conhece as entranhas do Brasil e vê o que estão fazendo na, na política fundiária, quando a gente vê os poderosos se dando tão bem e os pobres se dando tão mal, eu não consigo ficar contra o MST. Não consigo. Ah, e Ricardo Salles, ele protegeu grileiros de terra. Eu provo isso.
E são documentos públicos. Ele protegeu, ele foi lá de proteger. E ele recebeu, que ele era ministro, nós passamos para ele, que era documento público também. Ó, são grileiros, está aqui, ó. E ele mesmo assim foi lá defender. Então ele não tem moral para fazer CPI. E olha o que ele fez lá no interior dos. Acho que foi do estado de São Paulo, que ele foi lá invadir um acampamento, um Isso. domicílio. Por que ele não fez isso lá no Pará? Naqueles infratores lá? Quer dizer, para poderoso, para endinheirado, ele é subserviente. Aí, para pobre, ele é carrasco. Então, esse sujeito, ele está abaixo da crítica. Está abaixo da crítica. É um ser deplorável. É uma coisa assim, vai ficar para a história, para a nossa vergonha eterna. Esse sujeito fez parte de um governo. Ele e outros, né? Ótimo, maravilha. Pessoal, esse é o delegado, o doutor Alexandre Saraiva. O senhor, olha, recebeu aqui 1 milhão de elogios aqui do lado de cá, viu? O pessoal conhece bastante Obrigado. o senhor. Trouxe o doutor Alexandre para ele falar um pouco sobre a Amazônia, sobre o livro que ele está lançando. Tá aí o livro, a capa do livro. Recomendo a vocês que comprem. Doutor, o nosso tempo basicamente está acabando. Como se o senhor quiser ficar mais, vai ser uma honra para mim, porque eu acho que o papo aqui iria longe. Mas, Vamos ficar mais 10 minutos. Vamos ficar mais 10 então tá minutos. ótimo. Então vamos Se você seguir. puder também. Não, claro que eu posso. Para mim é um prazer. A conversa aqui eu estou aprendendo demais. Podemos seguir. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tinha preparado aqui para o senhor. Sobre a questão da perseguição aos ambientalistas. A gente viu que morreu o Dom Phillips, que era jornalista, o ambientalista é o Bruno, né? Uhum. Quais ações têm sido feitas ali para proteger a integridade dessas pessoas? Olha, na época, meu cachorro. Na época, o Bruno ficou muito exposto. Porque depois daquela operação lá que nós descobrimos 60 balsas, 3 meses depois ele foi exonerado. Isso é o quê? O governo, na época, deu uma carta branca, como se tivesse dado uma carta branca para os criminosos. E acabou acontecendo o que aconteceu. E eu vi isso acontecer muitas vezes, né, com vários servidores, vários do IBAMA, que eu não vou citar nomes, que também foram perseguidos. Meu nome apareceu aí em alguns documentos entre aspas, né, de grupos criminosos organizados, como marcado para. Não vou dizer o nome porque não vem o caso, mas marcado para, de alguma forma, né, para sequestro, para morte. Eu não tenho medo, né? Mas acabou que a própria inteligência da Polícia Federal me alertou e fez o possível para me proteger. Então, assim, eu não. E graças a Deus, assim, se continuasse o mesmo governo, eu teria que sair da polícia. Sei lá, tava bem difícil. Tava bem difícil. Então, mas eu acho que ainda precisamos ter um arcabouço legal em que se diga claramente as formas de proteção e garantias dos servidores que atuam na fiscalização ambiental. Porque eu digo assim, o pessoal do IBAMA, por exemplo, que eu me solidarizo muito com eles, porque eles precisam dessa proteção. E o IBAMA é muito, às vezes, muito esquecido. Por exemplo, a Polícia Federal tem auxílio fronteira no salário, ganha a mais o policial que trabalha na fronteira. O IBAMA não tem. Por quê? A Receita Federal tem. Só o IBAMA não tem. O ICMBio também não tem. Então essas coisas precisam acabar. A gente precisa dar prestigiar esses servidores. A gente não pode. E garantir para eles também, por exemplo, eu acho o seguinte, e até na época falaram assim, não, você tem que ser presidente do IBAMA. Eu falei, não, quem tem que ser presidente do IBAMA é um servidor do IBAMA. Ponto. Quem tem que ser superintendente do IBAMA é um servidor do IBAMA. Porque aí a gente consegue colocar as coisas nos trilhos, porque senão acaba virando. Eu não estou dizendo que aconteceu um loteamento, mas abre uma possibilidade tentadora. Agora, se a lei proíbe isso, por exemplo, na Polícia Federal, para ser diretor-geral tem que ser delegado. Na Polícia Federal, da última classe, que é a classe especial. Então isso fecha qualquer possibilidade de botar, por exemplo, alguém de outra instituição para chegar à Polícia Federal. E já aconteceu no passado, tá? Então, assim, não é um negócio que não existe, já aconteceu. Nós já fomos chefiados por delegado da Polícia Civil. Nada contra o delegado da Polícia Civil, pelo contrário, mas assim,
Bons vizinhos são feitos com boas cercas, né? Cada um. Eu não quero ser é, chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, não quero. Acho que tem que ser um delegado da Polícia Civil, mas também não quero que aqui alguém de outra instituição chefie a minha instituição, não quero. Não acho que é bom. Então, é muito importante isso. A gente não pode depender de pessoas, porque os governos passam e eu acho que a gente tem que aprender com o que aconteceu nesse último governo, os ataques contra a democracia, os ataques contra os servidores, todos os servidores que se insurgiram. Não, e assim, foi engraçado na Polícia Federal, na época lá, que eu fui o primeiro a rodar na parte de meio ambiente. Aí tá, tudo bem, eu era superintendente, o cara tinha o direito de trocar, eu até deu, assim, na época, o benefício da dúvida. Mas na sequência foi o que era chefe da divisão de meio ambiente. Depois o outro que foi chefe da outra operação que é de um recado certo. Aí não é coincidência mais, né? Não tem como tapar o sol com a peneira. Depois o que ficou no meu lugar, no inquérito lá que eu tinha começado, da prisão também rodou. É lógico que foi uma coisa orquestrada para desarticular, desmembrar a parte de meio ambiente da Polícia Federal. Quer E sabe o que é dizer, interessante? Se você for lá no INPE, eu saí lá da Amazônia em abril de 2021. Em 2020, o desmatamento foi 1.400 quilômetros quadrados. Estava alto, mas a gente estava no governo Bolsonaro, que era um incentivo direto ao desmatamento. Então, a gente estava segurando as pontas que dava. Aí me exoneraram em 2021 e acabaram com todos os projetos que nós tínhamos lá. Sabe quanto foi o desmatamento de 2021? 2.500 hectares. 2.500 quilômetros quadrados. meu Deus do céu. Então, aumentou 1.000 quilômetros. Tem noção de 1.000 quilômetros quadrados, o tamanho que é? Pode olhar lá, bate certinho com a minha saída. Então, cara, assim, eles causaram um mal. Esse pessoal causou um mal ao país em todas as áreas. Na área da saúde nem se fala, né? Tem problema na vacina. E eu espero que eles respondam. Todos respondam pelo que fizeram. Né? Respondendo sinceramente, assim, o senhor acha que a justiça vai chegar nessa gente em algum momento? Olha, se a gente não acreditar na justiça, vai acreditar em quem? Agora, o que eu acho é o seguinte, sobre a Amazônia. Só quem tem estatura para atingir esses criminosos, dessa organização criminosa, que é a destruição da Amazônia, é feita como uma organização criminosa, tá? É o Supremo Tribunal Federal. Nenhuma outra justiça tem capacidade. E, na verdade, nem competência para isso. Competência no sentido jurídico, tá, pessoal? Não é competência no sentido de ser competente tecnicamente. É competência porque tem ali senadores, deputados que têm foro no Supremo. Verdade. Não adianta. Entendeu? E governadores. Muitos governadores, vários, quase todos, para não dizer todos. E aí é o STJ. Então, é, eu não vejo como um juiz de primeira instância, tudo bem, existem juízes muito corajosos, conheci vários, mas eles ficam muito expostos também. Você imagina um juiz lá em Altamira, no Pará, tá sozinho lá. O cara é humano, tem família, esse pessoal é violento, é difícil é complicado de lidar. Como é que faz? Para dizer que ele é humano. Não dá para jogar esse tipo de. Não se pode exigir tanto terrorismo assim, o tempo todo, né? Porque as pessoas têm limites. O Estado não pode depender de heróis. Tem que ter uma estrutura legal e jurídica que garanta, né? Que garanta. Perfeito. Perfeito. Deixa eu ver se eu tenho mais uma para finalizar aqui com o senhor, para liberar o senhor, tá? Claro. Sobre a questão do desmonte do IBAMA e do ICMBio. Qual o tamanho da devassa que a equipe de Bolsonaro fez nesses órgãos? Olha, para começar, tiraram todos os superintendentes. Até aí vai lá. Aí são 27 superintendentes, né? 24 eram oriundos da Polícia Militar de São Paulo. Então, o superintendente do Amazonas, por exemplo, era um policial militar de São Paulo, da reserva. Ele não conhecia nada de Amazônia, nunca tinha pisado lá. Então, assim, não é por ser policial militar, mas
Se você quer colocar um policial militar, vá lá. Por que não colocou da Polícia Militar do Amazonas? Por exemplo, eu já falei, eu já não acho isso certo. Eu acho que tem que ser do IBAMA. Mas se vai partir por essa linha, o mínimo de razoabilidade é que fosse alguém que conhecesse a região. E não foi isso. E aí os outros três eram militares do Exército. E acho que um da Marinha. Não sei se eram dois do Exército, um da Marinha, uma coisa assim. Mas não tinha ninguém. Então, assim, se aparelhou completamente o IBAMA. No ICMBio, então, nem se fala. Também foi um desastre o ICMBio. E aí, aquelas pessoas que eram realmente os especialistas, eles foram. Antes disso, do Ricardo Salles, as operações da Polícia Federal contavam com o IBAMA. Quando o Ricardo Salles entrou, não ia mais para campo com o IBAMA, porque o IBAMA não ia. Não tinha mais nem que mandar, não queriam mandar os caras que entendiam. Eles tinham uma lista negra. A lista negra deles era quase o IBAMA inteiro. Cara, entendeu? Não tem como. A gente ri, mas é uma tragédia, né? Tragédia total. Assim, não dá para. Assim, não é querer defender, mas o governo não tem como resolver tudo de um ano. Não dá. O desmonte foi muito pesado. Entendeu? É difícil. Quais são, uma última saideira, quais são as expectativas que o senhor tem com esse governo? O senhor acha que vai melhorar muito nessa questão? O senhor acha que a gente pode passar, sei lá, fortalecer essa militância pró-meio ambiente para a gente ver se a gente consegue, pelo menos, diminuir essa questão do DOF aí, dessa lavagem de madeira, por assim dizer? O que a gente pode fazer quanto sociedade? Boa pergunta. Eu acho o seguinte: o governo, o executivo, eu tenho. Eu acho que se depender do executivo, estava resolvido o problema aqui na Amazônia. Porque o Lula, pô, ele pegou. E aqueles pessoal falando de idiotice que os maiores índices de desmatamento foram no governo Lula. Pô, o cara recebeu 28 mil quilômetros quadrados, 28 mil quilômetros quadrados. Baixou para 4.500 em 2012. Bem num. Pô, o que ele pegou e o que ele entregou, não dá para comparar, né? Verdade. Agora, não é o executivo sozinho, né? Tem um Congresso. E qual foi a última, uma das que eu vi do Congresso? Tiraram o cadastro ambiental rural, que é do Serviço Florestal Brasileiro, que estava previsto para ficar no Ministério do Meio Ambiente. Isso aí não deixaram, tiraram do Ministério do Meio Ambiente. Como é que um documento, um sistema que é do Serviço Florestal Brasileiro não fica com o Ministério do Meio Ambiente? Então, assim, estão querendo desidratar o Ministério do Meio Ambiente e é o Legislativo. Tem no Legislativo, eu já falei isso várias vezes, uma bancada do crime. E não é pequena. Não é pequena. Então, isso diminui muito a capacidade do governo federal, do Executivo Federal, de combater o desmatamento. E tem ainda, pela Lei Complementar 140, passou da União para os estados a competência para autorização das licenças ambientais. Aí, cara, ficou muito na mão dos governadores também, que estão. O governador de Roraima, ele criou uma lei proibindo a destruição de balsa de garimpeiro. Eu fiquei Meu Deus. pensando, a próxima dele vai ser o quê? Proibir a destruição de laboratório de refino de cocaína? Só falta isso. Né? É claro que o Supremo julgou inconstitucional essa lei, uma lei inconstitucional e absurda. Mas por aí você vê. Né? Aliás, o nome do governador é Denário, que É o significa senhor denário, dinheiro. né? Que italiano significa dinheiro, né? Dinheiro! Pô, Pelo amor de Deus. Que falta, piada, né? às vezes Deus quer avisar a gente, né? É Mas isso aí. verdade, é verdade. São uns negócios assim muito. Doutor, eu quero agradecer ao senhor pelo seu tempo, tá? Foi uma aula para mim, eu fiquei mais calado aqui porque a gente aprende muito, mas nossa, aprendi muito. Foi muito bom o papo. Obrigado. O senhor pode ficar à vontade para fazer aí, fala sobre o seu livro, tá? Para a gente finalizar. O senhor fica à vontade, tá? Pessoal, o livro do Dr. Saraiva é esse aí, Selva. Comprem, porque vale a pena. Olha só a aula que ele nos deu aqui. E aí, assim, ficou 129 pessoas aqui. O senhor conseguiu segurar bastante a audiência da live aqui. E olha, Legal. teve um hater só para dizer que não tinha nenhum. Teve um hater só. E tem muita gente aqui perguntando se o senhor vai voltar a ser delegado. Ele continua delegado, ele já Não, eu falou sou que não. delegado, pessoal. Não saí, não. Ele continua Tentaram me delegado, dar aí continua um. atuante. Tentaram, mas não conseguiram, não, porque eu tenho, apesar de tudo, eu tenho uma grande estrela, né? Eu acho que quando a gente faz. E eu
durmo com a minha consciência muito tranquila. Como eu diz na polícia, cada um tem o travesseiro que merece, né? O meu sono é tranquilo. Mas muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a todos aí que prestigiaram. Eu vi Só aqui os mais uma perguntinha para comentários. encerrar. Desculpa, Claro, desculpa o abuso. não, zero problema. O senhor foi candidato a deputado, pelo que eu vi, Sim, e pretende ser candidato mais alguma vez? nunca mais. Não? Nunca mais. Não é para mim. Sabe por que eu me candidatei? Porque quando aconteceu esse negócio lá no Amazonas, eu pensei assim, eu me senti assim como um garotinho na beira da praia que tá fazendo lá o castelo de areia, vem um grandalhão, pisa. Pô, tudo que eu fiz por água abaixo, eu quero ser grandalhão também. Porque se o jogo é esse, e de fato, não tem jeito, a gente precisa de bons representantes no Congresso. Mas eu não aceitei fundo partidário. Eu não estou dizendo que. Tem gente que usa bem, mas tem gente que usa muito mal. E eu não preferi, gastei R$ 5.000 do meu bolso Mas, na campanha. doutor, precisamos de saraivas dentro da política. Nós Até ela precisamos, fez tá? assim, mas eu fiquei. Aí eu tive 16.204 votos, fiquei muito feliz com a votação. Acho que com o que eu tive, assim, foi muito bom. E aprendi muito, aprendi Eu, te- muito, eu tenho certeza que mas se o senhor. Desculpe é doído. interrupção. Tenho certeza que se o senhor for mais uma vez, o senhor vai estourar de votação. Tá? E assim, Obrigado. tem aqui na minha página um defensor da sua candidatura futura. Se for acontecer, já tem alguém aqui que vai fazer militância para ver o senhor dentro do Congresso. Muito obrigado, meu amigo. Vamos ver, né? O Se surgir futuro, a a gente oportunidade, se eu ficar planeja uma sabendo, pode ter coisa. certeza disso. É, mas foi uma experiência legal. Eu fui pro Carlos Mink, super gente boa, o Carlos Mink, um cara leal. Assim, para mim foi uma referência muito legal no campo da política. Positiva foi ele. Outros nem tanto, não vou dizer os nomes, mas é diferente, sabe? É um outro mundo. É difícil, é difícil. É bem difícil. Mas a gente precisa da política. Quando a opção, a política é a ditadura, o fim da democracia. E isso não é admissível, né? Por pior que seja, todos eles que estão lá no Congresso receberam votos. Apesar de alguns deles duvidarem até da urna eletrônica, mas, É né, verdade. mas eles Muito receberam insano votos. isso, né? O Congresso Nacional pode ter todos os defeitos, mas é um espelho do nosso país. Infelizmente, vamos melhorar essa imagem, né? Vamos ver se Sim. para a próxima fica melhor. Mas é isso aí, meu amigo. Muito obrigado a todos aí. Estou vendo os comentários aqui. Muito obrigado. Dário, Felipe, estou vendo aqui. Muito obrigado, Alessandro. Eu que agradeço, Estamos juntos senhor, aí. tá? Pela sua gentileza, pelo papo e olha, parabéns por ser um exemplo de servidor público. Eu acho que precisamos de mais saraivas aí dentro das nossas instituições, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, dentro da política, enfim, para que a gente possa fazer assim esse combate à corrupção em todos os âmbitos da sociedade. Muito obrigado, doutor. E olha, tá aberto aqui as portas para o senhor voltar mais vezes. Foi uma grande conversa. Vamos combinar. Quando tiver algum assunto aí sair novo de Amazônia, a gente volta a conversar, com certeza. Muito Fechou. obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Fica com Deus, doutor. Um abraço.